Estamos hoje na quarta aula, isto mesmo, esta é a quarta aula da nossa matéria Cartas Paulinas 1, curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Esta é a quarta aula do curso médio em Teologia, turma das segundas-feiras. Estamos nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Quero já, como sempre faço, agradecer aos alunos que já puderam pagar ou regularizar a sua mensalidade do mês de janeiro. Se ainda você não o fez, faça-o. E se não puder fazer, né, porque o prazo estourou ontem, entre em contato conosco o mais rápido possível para negociarmos, acertarmos da melhor maneira possível nos próximos dias, dentro das suas condições, né? Porque, como vocês sabem, dependemos, né, dos recursos das mensalidades para manter a melhor qualidade possível dos nossos serviços, né? Como já é do conhecimento de todos, os serviços de correio postal aumentaram significantemente, preço de toner, capas, materiais de insumo, né, para a encadernação ganharam um sensível aumento e nós dependemos, né, da que o aluno contribua regularmente, se possível em dia, com a sua mensalidade, para isso não criar transtornos, né, no bom andamento dos nossos serviços e do atendimento que queremos dar a todos. Outros sim, eu creio que, se não todos, um bom número de vocês ouviram um áudio que eu deixei há um pouco mais de uma hora. Quando chegaram a ouvir este áudio? Isto, perfeito. Estava planejado ah, duas provas, né? Uma prova para o dia 7 de fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira, e uma prova para o dia 14 de março. Como eu já deixei bem claro, e não me canso de deixar bem claro, eu não sou o dono dessa escola teológica, eu sou apenas o mordomo que tem a maior responsabilidade de guiá-la, de administrá-la, porque ele confiou nas minhas mãos essa responsabilidade, mas eu não sou o dono, não. Aos olhos das autoridades humanas, me chamam de dono, de fundador, de presidente, né? Mas isso só a título das autoridades humanas, mas diante de Deus eu sou o simples mordomo. Por eu ser o mordomo, porque esta é a posição que eu decidi assumir, eu sei que nem todos, e eu não sou aqui melhor do que ninguém, eu sei que nem todos os fundadores, presidentes de escolas teológicas têm essa postura, e eu repito uma vez mais, não com isso quero ser melhor do que ninguém, mas eu reconheço que sou mordomo, fui chamado para servir e fui chamado para administrar um bem que pertence ao reino de Deus. Por isso, o dono é ele. E eu procuro ficar o mais sintonizado possível com ele para que ele me oriente e pergunto, Senhor, o que é o melhor para os alunos desta turma? Porque eu não quero criar nenhum tipo de situação que vá trazer travas, problemas, dificuldades. E Deus tem falado comigo ao longo desta semana, então, para facilitar o máximo, para também não perder qualidade, nós não faremos prova, faremos trabalho. Vou explicar de novo. Se alguém no áudio não entendeu, procure não se esquecer dos detalhezinhos. Se você tem a sua apostila, ó, vai lá no finalzinho, Provão de Cartas Paulinas 1. Você tem isso lá na sua apostila? Quantos tem esta página lá no finalzinho da sua apostila? Por favor. Isso. Quero ter 100% de certeza que todos têm, porque até onde eu me lembre, quando eu imprimo as apostilas e as encaderno, eu faço uma conferência de até 4 vezes, se eventualmente uma página ela pode ser impressa por engano, ela pode falhar, né? Nós temos 2 impressoras que trabalham a todo vapor praticamente todos os dias, né? Porque são nós só temos 6 turmas, na verdade, né? Então nós estamos aí dando com toda a máquina, estamos até, se tudo correr bem, em abril vamos comprar uma impressora, peço até que vocês me ajudem em oração, eu não estou falando isso para impressionar nenhum de vocês, mas a gente, devido à demanda, estamos necessitando comprar uma terceira impressora. Já me recomendaram comprar uma fotocopiadora de qualidade, né? E eu já encontrei.
a marca Canon no valor de $1.000. Isso vai ser um investimento que eu quero fazer para a escola, para ter com o material, entendeu? Para comprar e esquecer, porque esta copiadora vai ser, como dizem o ditado, vai ser um mãozão na roda. Ela imprime 560 páginas por minuto, é uma máquina bruta, entendeu? Entendeu? Essa impressora, então, eu vou ter as outras duas simplesmente como complemento. Tá? Vocês me ajudem em oração. Em abril, se tudo correr bem, a gente vai adquirir esse material para a Bereia, né? E outras coisas que Deus ainda vai nos conceder para melhorarmos mais. Mas tudo bem. Se você tem esta última página aqui, preste bastante atenção. Ela é dividida em 3 partes. Me acompanha? A primeira parte é um questionário que contém 15 perguntas. Repito, a primeira parte deste provão tem 3 partes. E a primeira parte chama-se questionário, e ela tem 15 perguntas. A primeira pergunta começa com: fale em 2 pontos apenas como era o procedimento da escrita das cartas comuns nos tempos das cartas paulinas. Aqui houve um pequeno problema de digitação e falhou. E a última pergunta é: qual era a cidade natal do apóstolo Paulo? Justifique sua resposta mencionando alguns textos bíblicos. Confere aí com você a primeira e a número 15. Confere. Isso, eu quero que vocês confiram, porque na impressão eu posso ter cometido um erro de conferência. Então, eu quero ter certeza que, se eu cometi o erro de conferência, eu estou aqui para me desculpar. Mas está tudo certinho, amém. Que é o mais Pastor, importante. pode ler a última, por favor, pastor? Qual era a cidade natal do apóstolo Paulo? Justifique a sua resposta mencionando alguns textos bíblicos. Essa é a pergunta número 15 do questionário. Confere se confirmou, tem? A minha número 15 está aí, ainda falando de semelhanças entre as cartas de Paulo. Não, não, então tem uma coisa errada. Presta atenção. Ó, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Provão, Cartas Paulinas 1. Sim, Então, aqui. então Ok. a primeira pergunta, fale em Certo. 2 pontos apenas como era o procedimento Sim, das cartas comuns nos tempos das cartas paulinas. correto. Eu Essa é a estava primeira errado. pergunta. Então, a pergunta 15 tem que fechar. Qual era a cidade natal do apóstolo Paulo? Justifique a sua resposta mencionando alguns textos bíblicos. Confere com todos? Confere com todos? Isso. Vamos, então, ao número 2 em Romanos. Assinale com o único X a alternativa correta. A primeira pergunta começa: de acordo com Jerônimo, os pais do apóstolo Paulo eram naturais da cidade de. Confere com a primeira pergunta? Confere? Perfeito. Agora vamos à pergunta 15. A pergunta 15. Cooperadores que Paulo preparou e a eles escreveu cartas. Confere a pergunta 15? Confere? Isso. Eu estou conferindo porque pode acidentalmente ter escapado algo na encadernação e alguém pode ter ficado para trás. 3, em algarismos romanos. Confira lá comigo. Assinale C para certo e E para errado. Tá? Assinale C para certo e E para errado. Primeira pergunta. O problema comum entre as igrejas de Éfeso e Creta era as falsas doutrinas. Confere? Confere? Isso. Essa é a primeira pergunta do certo e errado. A última do certo e errado. Nas missivas paulinas encontramos ensinamentos a respeito de diversos temas que servem como luz para a maioria dos problemas atuais. Confere? Confere, gente? Perfeito. Vocês vão, então, trabalhar da seguinte forma. Muita atenção. A apostila, toda ela, toda, não apenas por partes, ela é a fonte de pesquisa que vai ajudar vocês a responderem as perguntas do questionário. Vou repetir. A apostila em si, ok, é a fonte de pesquisa que vai ajudar vocês a responderem as perguntas de todo o questionáriozinho. São um total de 45 perguntas divididas em 3 blocos diferentes. Bloco 1, questionário, 15 perguntas. Bloco 2, assinale com X a alternativa correta, 15 perguntas. Bloco 3, marque C para certo e E para errado, 15 perguntas. Conferimos tudo? Está tudo certinho? Ok. Vocês, a partir de hoje, vão ter 2 semanas. 2 semanas para
preencher este provão na base da pesquisa. Você vai ter a Bíblia, você vai ter a apostila. Eu vou mandar no máximo até quarta-feira, no máximo. Se eu conseguir amanhã, vou mandar, porque eu estou com muita coisa acumulada. Eu vou mandar 3 links de sites na internet de boa qualidade para vocês reforçarem a pesquisa de vocês na área de cartas paulinas. E vou mandar também os slides de Cartas Paulinas 1, dedicada ao estudo da Epístola aos Romanos. Se eu não enviei, eu vou enviar. Vou tentar fazer isso hoje, em PDF. Então, todos vão receber por igual. Então, vocês vão ter 3 fontes de pesquisa. Aqui, 3 sites na internet e os slides que vai dar um bom reforço nessa pesquisa. Anote aí. Você vai ter que me devolver essas 45 perguntas devidamente respondidas no dia 14 de fevereiro. 14. Se eventualmente algum aluno não consiga, preste atenção, se eventualmente, por algum problema, trabalho, família, não consiga, eu estaria disposto a estender mais 2 semanas. Mais do que isso eu não posso, porque vai comprometer violentamente o meu trabalho. Anotaram, então? Então, primeiro prazo da entrega desse trabalho de pesquisa, que eu chamo de provão, de Cartas Paulinas 1, 14 de fevereiro. A preferência que eu dou é que você só mande as respostas. Só as respostas via e-mail. Mande para o meu e-mail. Claro, você vai ter que se identificar. Eu sou Tatiane da Silva. Claro, eu vou identificar também a irmã Tatiane pelo e-mail dela. Estas são as respostas. Tá? Você não precisa copiar as perguntas. Né? Só para dividir. Coloca lá, número 1, em Romanos, questionário. Aí vai resposta da pergunta 1, da 2, da 3, da 4 e assim por diante. Aí, número 2, em algarismos romanos, né? Marque com X a alternativa correta. Aí, um exemplo da irmã Tatiana, ela vai colocar lá, questão 1. Se ela considerar a letra D a correta, vai colocar 1D, como fosse a prova. Tá? 1D, 2A, 3C, 3B, e assim por diante. A mesma coisa na número 3 em Romanos, né, que seria assinalar se é para certo e é para errado. Vocês só vão me transferir as respostas. Dou preferência, repito uma vez mais, que vocês me enviem via e-mail. Em caso último, extremo, que você não me possa enviar via e-mail, aceitarei via WhatsApp, desde que a fotografia fique bem legível, bem claro. Pode ser em 1, 2 ou 3 páginas, mas eu dou preferência inicialmente que você me envie via e-mail. Tá? Se quiser enviar em PDF, fique à vontade também. Tá? O que for mais prático, porém que seja legível, que eu preciso ter certeza da legibilidade, ou seja, não posso receber um grupo de respostas ilegível. Tá? Você pode mandar via PDF, o que for mais prático para vocês. Compreenderam, gente? Vou repetir, então, para ficar bem claro. Não teremos prova da matéria Cartas Paulinas, senão um trabalho de pesquisa. E o trabalho de pesquisa está aqui, ó. Já está aqui. Podem começar a partir de amanhã. Vão ser 3 blocos de 15 questões, certo? Trabalho bonitinho. E a data máxima para fazer a entrega é 14 de fevereiro. Anotou? Se você tiver tudo pronto antes do dia 14, pode mandar. Alguém vai perguntar, pastor, se eu conseguir fazer tudo antes do dia 14, manda ver. Já vai ajudar bastante. Mas o prazo máximo é 14 de fevereiro. Porém, repito uma vez mais, está sendo gravado, para depois ninguém ficar em confusão que eu não falei. Tá? Porque quando está gravado, não tem como dizer que eu deixei de falar ou me enganei em questão de não falar. Se no dia 14 você chegar à conclusão, não tenho tempo, está apertado demais, está difícil, pode acontecer isso, claro, eu entendo perfeitamente. Eu lhe dou mais 2 semanas, não posso mais dar. Então, até o dia 28. Anota aí, primeiro prazo, 14 de fevereiro.
Último prazo, 28 de fevereiro. Se o aluno não me entregar dentro desses 2 prazos, eu, infelizmente, não posso mais considerar. Aí o aluno vai ficar sem nota em Cartas Paulinas 1. Anotaram os prazos? Primeiro prazo, 14 de fevereiro. Segundo prazo, 28 de fevereiro. A mesmíssima coisa nós vamos fazer com Cartas Paulinas 2. A mesmíssima. Vamos também dar 2 prazos, tá? E também você vai trabalhar lá, aqui, ó. Cartas Paulinas 2. Só vai lá. Fica ligado, Cartas Paulinas 2. Praticamente é a mesma coisa. Tá? Um questionário de 15 questões, depois um assinale com o X, a alternativa correta, com 15 questões, e certo errado com 15 questões. Decidi desta maneira, por orientação de Deus, porque eu quero motivar vocês a pesquisar. Eu percebo que alguns de vocês não têm o hábito de pesquisa. Isso é ruim, isso é complicado, isso vai atrapalhar alguns de vocês que queiram passar para o bacharel, entendeu? E no bacharel é pouco normal que eu vou exigir, deve-se exigir um pouquinho mais. É totalmente normal. Bacharel, muita gente enche o bocão, bocha. É muito bonito encher a boca, né? Bacharel, mas temos que fazer jus a um curso que, queira ou não, vai exigir, né, um pouquinho mais. Eu fico um pouco triste quando eu vejo bacharéis em teologia que, com todo respeito, misericórdia, parece que vieram do jardim da infância da teologia. Não estou menosprezando ninguém, mas ouvindo da boca de uns bacharelandos em teologia, me dá um pouco de vergonha. E eu não quero que amanhã ou mais tarde tenham vergonha de você e vergonha de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque está em jogo não é só o seu nome, não. É o meu também. É o nome da Academia Bíblica Berece. Para pensar, tá? Se você faz a coisa certa, a honra, a glória para o nosso Deus, tá? O reconhecimento é para você, e não vou dizer que você precise me agradecer, que eu não estou pedindo agradecimento, mas a glória vai ser também dada ao nome do Senhor, porque eu vou estar ajudando a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Agora, se você não faz a coisa direitinho, ou se eu faço a coisa errada e não passa a coisa correta, aí o negócio pega, entendeu? Está em jogo aí o nosso testemunho, o nosso nome, a nossa postura como cristãos. Então, eu deixo bem claro, eu desejo demais que um bom número de vocês cheguem ao bacharel. Nem todos chegarão, nem todos quererão, é uma opção, mas os que chegarem, a minha oração é que vocês cheguem com qualidade, como um abençoado bacharelando em teologia, e vai ser bonito o dia que eu estender o canudão do bacharel em teologia, né, para a irmã Tatiana, caso ela escolha, né, porque ela não é obrigada a seguir, nem a irmã Sandy, nem a irmã Ruth, né, mas os que decidirem caminhar para o bacharel, vai ser bonito, porque aí você vai fazer isso aqui, ó, e abrir o bocão, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, meu... Pastor, eu já estou conversando seríssimo com Deus a respeito disso. E eu quero fazer bacharel, mestrado e doutorado. Eita! Olha, essa é a primeira. Até agora, com todo respeito, agora vocês já vão começar a aula. Nenhuma aluna se pronunciou desse jeito. Essa é a primeira, irmã Ruth. Admiro a sua coragem de Caleb. Deus lhe abençoe por isso. Ela é a primeira aluna. Até agora, ninguém se manifestou em querer fazer o mestrado e o doutorado. Bacharel já tem um bom número. Agora, mestrado e doutorado, parabéns, irmã Ruth. Estou com a senhora e não abro. Jesus está com a senhora melhor do que... Mas isso não quer dizer que você seja obrigado a seguir irmã Ruth e nem os demais alunos. Isso é como Deus vai orientar e dirigir cada um de vocês nas condições, não é verdade? Irmão Wellington, quero apresentar o irmão Wellington. Tivemos uns pequenos conflitos hoje de comunicação. O irmão Wellington também não conseguiu entrar no computador dele, mas tudo bem, na semana que vem vai estar tudo no jeito. O irmão Wellington está vindo o curso básico que fechou às terças-feiras, né? Irmão Wellington é lá da cidade de Waterbury. Então, ele fechou, está aqui, naquele gás no médio, e minha oração é que o gás dele dê para encaixar no bacharel, e quem sabe ele vai entrar aí na turma da irmã Ruth, vai do bacharel para o mestrado, e quem sabe termina lá no doutorado, para deixar o pastor Fabiano assim com uma alegria de parto, entende?
quanto o que nós dizemos ao nosso irmão Wellington, por estar aqui agora fazendo parte do nosso grupo do médio. O que nós dizemos ao irmão Wellington? Gente, Seja ninguém... bem-vindo em nome Seja de bem-vindo em nome de Senhor Jesus. Que dificuldade para abrir o áudio, é só fazer assim, ó. Seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão Wellington, e fique conosco, ou até o arrebatamento, ou até o doutorado em teologia. Também não posso me esquecer da irmã Ana Paula Tunes, né? Deus abençoou, abriu a porta do documento, deu uma vitória maravilhosa. Nós acompanhamos um pouco do processo da irmã Ana Paula. Está lá no querido Brasil, que eu não vou lá há 21 anos, irmã Ana Paula. Está quente na terra, né, irmã Ana Paula? Meu Deus, e aqui está uma geladeira. Deus abençoe a irmã Ana Paula, que depois de um certo tempo regressou. Abra sua apostila. Vamos lá, gente. Vamos lá, porque... Pastor, Fale comigo, pastor Juarez. Eita, tá na terra abençoada de paz do Denver. Senhor para todos. Amém. Eu quero aproveitar o momento e justificar aqui o meu atraso em ter entrado. Eu tive que atender o irmão aqui, a necessidade era urgente e acabei me atrasando para entrar. Tranquilo, pastor. Agradeço o seu carinho, sua preocupação na sua justificativa. Para quem não sabe, pastor Juarez, ele é pastor da congregação da Igreja Filadélfia, do ministério do pastor Eduardo Sampaio, ali na cidade de Waterbury. Então, o pastor Juarez tem responsabilidade com a igreja, né? É um pastor muito requisitado, tá? Então, a razão que ele se atrasou, né? Quando eu crescer, eu vou me parecer 1% com o pastor Juarez, né? Porque eu já conversei com ele hoje, né? Ele tem um cérebro que só fica empatado com o do irmão Kleber, né? O do cérebro do irmão Kleber, do irmão pastor Juarez, são parecidos, né? O meu é de minhoca, o deles é de mamute. Então, que Deus me ajude a ter 1% do cérebro do pastor Juarez e 1% do irmão Kleber. Estou feliz da vida. O meu, só Jesus. Já estou para bater motor a qualquer momento. Página 15. Página 15. Eu orientei vocês a darem uma lidinha na apostila. Agora vamos entrar hoje numa temática linda. Ela é, além de linda, ela é um pouquinho polêmica, que fala sobre a liberdade do pecado. Rapaz, se você lê esse título de mau jeito, cria uma situação estranha, né? Liberdade do pecado. Considere o contexto do capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Em um sentido, o capítulo 6 se relaciona com os capítulos 5 a 8. Creio que vocês já devem ter ouvido falar, ou já leram, e eu já mencionei aqui nas aulas anteriores, que Lutero, Martim Lutero, o que alavancou a reforma protestante em outubro de 1517, costumava dizer que a Epístola aos Romanos ela é o resumo, ou ela é o condensado do Evangelho de Cristo. Quem já ouviu falar isso, da parte de Lutero? Que a Epístola aos Romanos, ou a Carta aos Romanos, seria a miniatura, um resumo, um condensado dos 4 evangelhos. E hoje nós vamos conhecer um aspecto pouco explorado, pouco estudado, acredite se quiser, pouco conhecido dentro desta epístola, que é a questão da liberdade do pecado. Mas entenda bem, o capítulo 6 ele é um capítulo interessante. Se você já leu com atenção, ele é o único capítulo da Epístola aos Romanos que ele faz uma ponte direta com 4 capítulos, o 5, 6, o 7 e o 8. Então, o capítulo 6 está no meio, então ele faz uma conexão com a temática do 5, do 7 e do 8, ao discutir os resultados da justificação pela fé. O capítulo 5 fala da liberdade da ira, o capítulo 6 da liberdade do pecado, o capítulo 7 a liberdade da lei, o capítulo 8 da liberdade da carne. Anote aí essas 4 palavrinhas: ira, pecado, lei e carne. Eu vou repetir: ira, pecado, lei e carne. Essas 4 situações estão ligadas a uma outra palavrinha que Paulo também menciona na Epístola aos Romanos e também nas suas demais epístolas. E ele coloca esta palavrinha, que eu quero que vocês me respondam,
como a ação direta do cometer do pecado. Vou explicar. Vamos fazer aqui vamos rebobinar um pouquinho a doutrina da salvação, soteriologia. Ok. Deixa eu fazer 2 perguntas para vocês entenderem essa ordem que eu estou apresentando aqui no contexto do capítulo 6. Segundo a Bíblia, qual é o pecado mais antigo gerado, ou o primeiro pecado, melhor dizendo, gerado no universo? Entenda a minha pergunta. Segundo a Bíblia, qual o pecado ou o primeiro pecado gerado no universo? Orgulho, inveja. Orgulho. O orgulho, anote aí, é o pecado mais primitivo gerado no universo, no coração de um anjo plenamente perfeito chamado Lúcifer, ainda que a Bíblia não traz o nome Lúcifer. Já perceberam? Na Bíblia você nunca vai encontrar o nome Lúcifer. Alguém já encontrou esse nome na Bíblia? Lúcifer. Nunca vai encontrar, porque Não. ela é uma tradução da Vulgata Latina, Lucifer, né? Cuja tradução é filho da alva, ou estrela da manhã. Por isso que Jesus, lá em Apocalipse, se não me trai no capítulo, minha memória, no capítulo 22, ele é chamado a resplandecente estrela da manhã. Enquanto que Lúcifer, Satanás, ele é chamado de estrela da manhã ou estrela da alva. Mas vou repetir, a expressão Lúcifer você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Somente quando você pega a tradução da Bíblia em latim, chamada Vulgata, ali você vai encontrar Lucifer, que quer dizer filho da manhã, filho da alva ou estrela da manhã. Começa Pastor, com... posso uma perguntinha antes de eu entrar aí? Passa. Assim, nesse cenário cristão, vê muito hino cantando sobre a estrela da manhã. Será que tem algum problema aí nisso aí? Temos um problema, e eu vou aqui rasgar o verbo sem medo de errar. E eu já tive um confronto sério com a pessoa. Não vou citar nome por respeito que eu tenho à pessoa, mas é uma cantora muito conhecida no cenário evangélico, no cenário gospel. Deixo bem claro, gospel. Alô, quem está me entendendo? Cenário Yes. gospel. Se você entender a diferença da música evangélica da música gospel, um pingo é um discurso, tá? Então é uma cantora famosa no cenário gospel. Não vou citar o nome dela por respeito. Tive 2 encontros com ela bastante desagradáveis. Até em um desses encontros ela me insultou, mas eu procurei não levar em consideração, né? Quem passou vergonha fui ela, não fui eu. Ela fez isso na presença de 3 pastores, eu quietinho, sorrindo para ela, e ela ficou nervosa. Isso ainda está debochando da minha cara, rindo? Eu não estou rindo, minha irmã. Eu estou louvando a Deus. Por quê? Isso é uma coisa entre eu e ele. Porque ela queria, eu fui apresentado a ela, e ela queria saber o que achava desta música dela, que Jesus é a estrela da manhã. Eu falei, está provocando a pessoa errada. E ela insistiu, ela nunca me viu mais gordo, mais magro. Aí os 2 pastores, isso aqui é o pastor Luiz Pérez, pá. Eu falei, rapaz, tocaram a pessoa errada. E aí, pastor, o que o senhor diz da minha música? A senhora foi a compositora? Não, eu paguei. Ah, a senhora pagou? Sim, eu paguei a 2 compositores muito renomados, aí citam nomes. Eles são cristãos? Não. Eles, Ai. eles inclusive, são da maçonaria. Como é que Eita! é? Aquela ali me gelou. Falei, como é que é, minha irmã? Repita. Não. O que tem a ver, pastor? São profissionais. São profissionais. Nós não estamos misturando religião com a música evangélica, entendeu? Eu os paguei. Ah, então a irmã pagou a 2 compositores maçons para fazerem a letra deste hino? Claro que sim. Qual a vergonha? A grande maioria dos cantores gospel fazem isso. Oh, eu sei disso. Infelizmente, eu estou há mais de 15 anos estudando sobre a música gospel, mas não imaginava que a senhora se condignasse
a esta situação um tanto preocupante. Como assim preocupante? Aí começou baixar o nível um pouco da conversa. Ela ficou muito nervosa, muito. Eu procurei sempre mantendo a calma. E, por fim, ela começou a me insultar. O senhor não sabe com quem está falando? Sei, com uma serva que se diz serva de Deus. O senhor quer me Eu não. Eu estou desmoralizando aqui nossa irmã? Não. Se a senhora me perguntou uma opinião, eu estou dizendo claramente. Eu vou dizer, se eu posso dar um humilde conselho, não se mistura o santo com o profano. Passar muito bem, o senhor é um homem muito arrogante. Deus lhe abençoe, minha irmã, nessa sua humildade, nessa sua dependência para com Deus. Aí um pastor, mas o senhor ironizou a irmã? Não. Eu nem comecei a ironizá-la. Se eu ironizasse, eu ia partir para um lado meio estranho. Mas eu fui bem direto, calmo, tranquilo. E essa irmã, depois de um tempo, na área de Boston, Connecticut, Nova York, ela tentou me difamar, querendo dizer que eu estava indo contra o trabalho dela. Não se trata disso, irmãos. Não se mistura o santo com o profano. Isso é muito sério, entende? Eu sei que dentro do meio gospel é muito normal por causa disto. Nada mais, nada menos. Não acrescento, não extraio nada do que eu aqui estou dizendo, entendeu? Porque isso é um fato que entre os cantores gospels é só totalmente conhecido, desconhecido entre os cantores evangélicos, mas entre os cantores gospels, eu não vou entrar aqui nessa área, porque é um pouquinho delicada. Conhece o nome do hino, pastor? É aquele que canta, né? És a estrela da manhã. Ele tem letra de conteúdo maçônico. Só você ler com atenção que você vai descobrir isso. Pastor Juarez, por favor. Não era a mesma pergunta, eu acho que eu não conheço essa música. Não. Mas eu já ouvi esse hino, Estrelas da Manhã, mas só que eu não me recordo o nome. Se vocês quiserem que eu mande no YouTube, eu mando o link para vocês então Pastora acompanharem. Midian Lima? Não. Pastor, Também. manda para a gente a música, pastor. Tá, eu vou mandar para vocês, aí vocês vão analisar. Pastor, mas a minha preocupação são os hinos da harpa. E eu sei que é muito cantado nas igrejas. Ali entra uma outra situaçãozinha que eu não quero entrar aqui em detalhes. Também foi constatado alguns desvios doutrinários curiosos, né? Porque, repito, não quero tomar o tempo da aula para falar nisso, depois até em off, se fosse o caso, a gente falaria, mas, infelizmente, se detectou isso algum tempo atrás, tanto que foi feito em 1990, tentou, né? Se fez uma tentativa em 1992 de uma reforma da harpa cristã. Não sei se alguém se lembra aqui, em 92 eles tentaram lançar uma nova harpa, eu estive na comissão de reforma desta nova harpa, mas não emplacou, deu um problemão, mas deixa quieto. Mas eu posso responder para a irmã Lúcia depois em off, sem nenhum problema. É bastante polêmico. Infelizmente, tem hinos da harpa cristã, que tem umas letras estranhas. Não vou entrar aqui em detalhes, né? Vamos igual os católicos, né, pastor? Só mexeu Jesus no santo. Mexeu no santo, a terra treme. Mas vamos lá. Hein, pastor? Fale. Tem um louvor do Matos Nascimento que ele utiliza a expressão de forma correta, né? Que é aquele geração de Davi. Aí ele fala assim, ele é o Deus que atende seu clamor, ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou a resplandecente estrela da manhã. E é corretíssimo. Mas hoje em dia tá difícil. Não quero entrar nesse pormenor, mas é uma matéria que nós vamos trabalhar no bacharel em teologia. Se prepare, a teologia da música sacra. Essa matéria vai sacudir a Copa da Moreira, vai deixar você perturbadinho. Eu acho que o pessoal se preocupa muito com isso. Eu, por exemplo, foi um dos motivos que me levou a parar de cantar as músicas antes mesmo de eu me converter. Aos poucos eu fui, digamos assim, definhando um pouco na longa da carreira assim que eu tive na música. Aos poucos eu fui parando, alguns não entendiam também, mas tinha um desgosto muito grande porque a musicalidade, ela as letras, né? Elas deram lugar ao vendável, mídia. E o povo se tornou... É triste falar, pastor, é triste falar. Eu falo isso porque eu observo até dentro da questão da qualidade da música atual, dos louvores, a queda é muito grande. É muito grande. Vamos falar desse assunto no bacharel. No bacharel, gente vai levar... Dá pano pra manga. Para bata para batismo. Eu já vi, pastor, músicos
seculares pagos pela igreja para tocar nos cultos. Eu conheço. Isso é uma aberração. Eu conheço, não vou dizer respeito ao pastor, eu conheço 2 pastores na área da Grande Boston que pagam a 2 músicos de inferninho. Vocês não vão acreditar, para tocar nos cultos. Eu conheço. Só que eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu conheço. O próprio pastor fala para mim, eu pago para esses 2 homens. Eles são homens da noite, mas são excelentes profissionais. E aí, qual é o problema? Eu simplesmente disse, pastor, é o seu problema, não é o meu. É com Deus. Pastor, é misturar o santo com o profano. Sabe o que está acontecendo hoje? Uhum. Quando Deus botou o povo de Israel dentro da terra prometida, ele falou, não quero vocês misturados. Mas hoje, lamentavelmente, algumas igrejas... A igreja está misturando demais. Porque tem igrejas que estão valorizando mais a técnica do que a santidade. Sim. A qualidade técnica do que o sacrossanto. Mas vamos lá. A qualidade vocal. Exato. O quão bom você toca. Isto. Vamos voltar, então. Então, já foi respondida a pergunta. O pecado número 1 que nasceu no universo, o orgulho. Agora, no seio da raça humana, qual foi o primeiro pecado que surgiu? Idolatria. Não. Não? No seio da raça humana. Preste atenção. A desobediência. Desobediência. Anota comigo. Orgulho, desobediência. Uma coisa puxa a outra. Concordam comigo? Uma coisa está conectada com a outra. Orgulho, desobediência, pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Mas qual é o gatilho do pecado? Então, a tentação. Não. Existe uma palavrinha. Concupiscência. Não, ela é uma palavrinha bem interessante. Paulo fala várias vezes. E ela é a única palavra que envolve ira, pecado, lei e carne. Ela é o gatilho. Ela faz... Desejo? Não. Ela faz... Tentação? Não. A tentação é a indução, mas é o gatilho. Ela O faz... mal? Não. Ela faz funcionar. Anote aí. Ego? Transgressão. Transgressão. O que significa transgressão? Sair dos limites. Então, existe a transgressão da lei, a transgressão do pecado e a transgressão da carne. É a única palavrinha que envolve essas 3 quebras de liberdade. A liberdade da ira, a liberdade do pecado, a liberdade da lei e a liberdade da carne. Transgressão. Então, transgressão é sair dos limites. A ira tem um limite. A Bíblia diz, irai-vos, presta atenção, irai-vos, mas não pequeis. O problema não está na ira. O problema está em deixar a ira sair dos limites. Eu posso me irar. Você pode se irar, mas ela tem que estar dentro de um limite estabelecido por Deus. Esse é o problema. Até pastor, em Provérbio diz que a ira abriga no coração do tolo. Todo aquele que é fácil errar faz doidice. Este é o excesso, é a transgressão da ira. Porque a ira, repito, a ira é como fosse, vamos usar uma ilustração bem forte. Não sei se vocês já viram, eu já convivi um tempo. Não tenho animal de estimação, não tenho cachorro, não tenho gato. Sou alérgico a pelo de gato, pelo de cachorro. A única animal de estimação que eu tive na minha vida foi coelho, e muito, né? Mais de 10 mil coelhos. Meu pai foi criador de coelho por um tempo no Brasil. Mas já ouviram falar de um cãozinho chamado Pitbull? Pitbull. Yes. Vocês sabiam que Pitbull é um cão cujo cérebro é manipulado em laboratório. É um dos mais ferozes animais que existem. Se você treina o Pitbull, deixa ele dentro daquele quadradinho, ele é um gatinho, uma bênção. Mas se você não treina o Pitbull, ele sai facilmente dos seus limites de liberdade. Vamos trazer isso para a lei, para a ira. A ira, ela tem um limite que nós temos que vigiar, ter a graça de Deus. Quando ela estoura, bum! Esse limite é o que a irmã Lúcia acabou de mencionar. Traz seríssimos problemas. O pecado também. Ele tem um limite, acredite. Ele é gerado aqui dentro. Mas o grande problema é quando nós damos vazão para as atitudes. O
O pecado foi gerado no coração de Caim e Deus avisou Caim, cuida, controla, não deixa ele extravasar. Aí Caim não deu atenção, não deu ouvidos a Deus, extravasou, bum, transgrediu. Com o quê? Com o assassinato do seu irmão. A lei é a mesma coisa. Diz o apóstolo Paulo que a lei ela foi colocada para ser uma espécie de um aio, de um pedagogo que nos mostrasse que somos pecadores. Tanto que ninguém conseguiu cumprir a lei. 613 mandamentos. Gente, para pensar. Quem consegue cumprir 613 mandamentos? Impossível. O único que conseguiu foi quem? Jesus. Eu vim para cumprir a lei, não para revogá-la. Entende? Deus foi tão misericordioso que de 613 ele encolheu para 10, lá no Decálogo, no Monte Sinai, nas mãos de Moisés. Mesmo com 10, o negócio ficou complicado. Aí vem Jesus e coloca 2. E ainda com 2 está complicado. Imagine 613. Estão me entendendo? Quem está me entendendo, gente? Ninguém consegue cumprir a lei. É muito fácil. Tropeçou na lei, tropeçou em tudo. Mas Jesus foi o único que conseguiu, em vida, cumprir os 613 mandamentos. De quebra, cumpriu os 10 e quebra nos ensinou 2. E mesmo assim, debaixo da graça de Deus, como está difícil cumprir 2 mandamentos, que é o resumo dos 613. Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Isto. O apóstolo Paulo dá resume para dizendo que é amar o próximo. Ele fala assim, toda lei se cumpre em amar o próximo. Aí tá. Porque e se eu amo... o próximo ama Deus. É impossível amar a Deus. Irmão Kleber... Então fala o quê? Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Disse ali o apóstolo João. Agora, só uma coisa, igual o senhor falou aí, que o versículo está na Bíblia, claro. Eu só estou compartilhando e complementando o que o senhor falou sobre a ira. Eu acho engraçado que alguns crentes, meio crente, esses crentes, mas o crente Efraim, como diz o profeta Oséias, que é um bolo que não foi virado, esse tem um negócio que ele fica irado, briga com o irmão da igreja, eles falam assim, é que a Bíblia fala irai-vos e não pequeis. Só que eles interpretam o versículo errado. A Bíblia não fala para irar. Quando a Bíblia fala em Efésios que irai-vos e não pequeis, não é pelo irar pela minha causa, é pela causa de Deus. Por exemplo, alguém está fazendo algo debochando das coisas de Deus e isso deixa qualquer crente irado. Só que ele não revida. E o versículo embaixo ainda fala assim, não deis lugar ao diabo. Aí está. Fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Por exemplo, às vezes eu fico nervoso com alguma coisa e se eu aquilo alimentando aquilo, que vai tornar ódio, vai tornar ira de uma pessoa. E somente se for um funcionário de trabalho, alguma pessoa que está sempre ali, que tem aqui as emissárias do diabo para ficar perturbando a vida dele. E tem outro versículo também, Romanos, que fala, dai lugar à ira. Aí eles pensam que ali é dar lugar à ira para eu dar lugar à minha ira. Não, dai lugar à ira de Deus. De Deus. Tá explicando que a vingança vem de Deus. Então, tem uns crentes que querem usar a Bíblia para justificar a incompetência dele como cristão. É porque eles não analisam o contexto, irmão Kleber. Este é o problema. Eles pegam o texto isolado e vão embora. Na verdade, sabe o que é, pastor? Eu falo na igreja, na escola bíblica, eu sou assembleiano, eu gosto de falar da Assembleia de Deus. Os assembleianos, eles aprenderam a ler a Bíblia assim, eles já vão com a mente do que eles querem ver na Bíblia. Eu conseguia ver um monte de coisa na Bíblia, que mulher não podia cortar cabelo, que mulher não podia usar calça, porque aquilo ficou na minha mente. Então, eu lia daquele jeito na Bíblia. Até que depois eu fui aprender o que é contexto. Aí eu aprendi que eu tinha que analisar o contexto, a cultura da época e várias outras coisas. Mas eu aprendi daquela forma, que aqueles costumes... Então, eu enxergava aquilo na Bíblia. E esses tipos de jargões, dai lugar à ira, faz a sua parte que eu te ajudarei, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. As pessoas conseguem ver essas coisas na Bíblia que massageia o ego deles e que dá apoio para eles fazerem determinadas coisas erradas e acham que está certo se observar o contexto, como o senhor falou. Então, infelizmente, é uma tristeza no meio do povo evangélico essa desculpa. Questão de escola. Só pegar um ganchozinho bem rápido do irmão Kleber para então prosseguirmos. Tem um texto que algumas pessoas usam como defesa, como escudo. Não julgueis para ser julgados. Mas a Bíblia diz, julgai
segundo a reta Justiça de Deus. justiça. Parece uma contradição, não é verdade? Mas não é não, gente. Quem usa esse texto, não julgueis para ser julgado. Não, Deus vai colocar um mãozão em cima de você porque você está me julgando. Mas peraí. Não Então, toquei no ungido do Senhor. é exato, é outra mais A complicada. Bíblia fala não- para provar os profetas. E a Isto. profecia também, então, é Exato. fazer julgamento. Então, a Bíblia ela nos ensina a julgar, a avaliar segundo a reta justiça. Mas quem nos dá a base da reta justiça? Ó, isso aqui que nos dá a base. O problema é que queremos julgar no nosso conceito humano e não no conceito divino. O conceito divino está aqui. Dá um trabalho, gente, para a gente julgar baseado nisso aqui. Ó. Se a gente não conhece o básico disso aqui, esquece. Aí você está julgando segundo a carne, segundo os critérios humanos, mas Jesus nos dá autoridade para julgar aqui, ó. Questão de escola também, né, pastor? É uma outra situação mais complicada ainda. Vamos lá. Em outro sentido, contudo, o capítulo 6 introduz uma das duas objeções à doutrina da justificação que Paulo apresenta, que ela encoraja o pecado. O quê? Preste atenção, aqui o negócio vai pegar. Os capítulos 6 a 8 tratam desta objeção. Os capítulos 9 a 11 tratam da objeção que a justificação pela fé para todos é contrária às promessas de Deus aos judeus. Com este entendimento, escuta essa, os capítulos de 1 a 5 são o ensinamento básico do livro. Os capítulos de 6 a 8 e 9 a 11 como apêndices tratando de duas possíveis objeções. E então, os capítulos 12 ao 16 apresentam aplicações práticas baseadas nestes ensinamentos. Em outras palavras, a palavra, anote aí, justificação, ela é o centro nervoso desta epístola de Paulo aos Romanos. Anotou aí a palavra justificação. Mas qual é o grande problema na mente de alguns cristãos? Que essa justificação depende de uma troca. Não, se eu dizimar, se eu jejuar, se eu me comportar bonitinho, ei, nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Esse tipo de atitudes não vai alterar em nada a nossa justificação diante de Deus. Não. Pelo que ele fez, né, pastor? Exato. O problema, nós estamos insistindo, não digo nós, alguns de nós evangélicos estamos insistindo a ligarmos a condição de salvos, a condição de santos separados, baseado naquilo que fazemos e não baseados naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É a maldita, eu falo maldita sem errar, da teologia gospel, da teologia da prosperidade, que trouxe a ideia da meritocracia. Tá? Hoje, se você faz, você está bem. Se você não faz, você está mal. Ei, Jesus mesmo disse, se eu estou fazendo, se eu estou servindo, eu não deixo de ser um servo inútil. Em outras palavras, se eu e você estamos fazendo mais do que a nossa... A nossa obrigação. A questão é não ligar os nossos atos, que são consequência de sermos o quê? Árvore. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Maçã não gera laranja. Abacateiro não gera jaca. Pitangueira não gera morango. Tá? Filho de cristão não gera crentinho. Temos que ter a nossa experiência pessoal. E, acima de tudo, a experiência de gerar fruto. É muito bonito sermos usados por Deus na base dos dons, mas é mais bonito na base do caráter, porque caráter fala de maturidade, fala de fruto do Espírito. É muito fácil você dizer aleluia, glória a Deus, para aquele que profetiza, para aquele que canta, para aquele que fala em línguas. Mas se você sabe, lá em Mateus 7, 21, 22 e 23, fala daqueles que profetizam, que fazem milagres, que expulsam demônios e que serão ditos para o Senhor, pelo Senhor Jesus. Eu não vos conheço. O que adianta sermos cheinhos de dons e não temos caráter, testemunho?
fruto, maturidade, identidade com Cristo. Por isso que muita gente não quer nem saber de pisar na igreja, por causa do mau testemunho. Cheinho de dons, aí pisa na bola, erra, dá um tropeço, um escândalo no evangelho, se desvia. E aí, vai tentar explicar isso. Nunca foram cristãos, né, pastor? Exatamente. Pastor. Cristão? Eita, esse é um negócio pastor, que está arrebentando com muitas pessoas. Uma Sim. coisa interessante é, por exemplo, quando a palavra de Deus ela conta a história de Noé, né? Quando a família dele entra na arca, Deus chama a Noé, né? Sim. A família acompanha ele pelo testemunho. Exatamente. A família dele acompanha ele pelo testemunho do que ele era. Mas não que a família acreditasse em si que tudo aquilo, mas cria por causa dele. Era o testemunho dele que levou eles a acompanhar na arca. Tanto é que, por exemplo, logo assim que todos saem da arca, Cã, ele comete aquele pecado, né? Então quer dizer que ali não é que Deus separou as melhores pessoas para povoar a terra. Eles acompanharam Noé. O separado, Deus achou graça em Noé. Deus não achou graça na família de Noé. O justo. Deus achou graça em Noé. Aí está. O princípio, muito bom tocado isso. Anote o que o irmão Lucas acabou de falar. O princípio da justificação. Isso é bem interessante. Muita gente diz justificação, graça é coisa do Novo Testamento. Alô, no Novo Testamento foi revelado o exercício pleno da justificação na graça que vieram por quem? Por Jesus Cristo. Mas pare para pensar comigo. Vamos lá, isso aqui é bíblico. Através de Noé foi lançado os primeiros pilares, as primeiras bases dos princípios que envolvem justificação e graça. Se você estudar tipologia, você vai descobrir que Noé é um tipo de Jesus Cristo. O que é um tipo? É uma pessoa lá no Antigo Testamento que aponta para um bem futuro cumprida ou cumpridos no Novo Testamento. E geralmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Anotou? Então, Noé é um tipo do Senhor Jesus Cristo, porque ali o princípio da justificação aparece pela primeira vez na Bíblia. E lembre-se, diz lá na Escritura, no livro de Gênesis, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Está ali pela primeira vez a palavra graça no Antigo Testamento. Agora, o exercício pleno da justificação e da graça, aí sim, vem através de Jesus Cristo. E Paulo... coisa mais incrível, perdão, pastor, e coisa mais incrível dentro da história de Noé, se a gente analisar bem com cautela, ali relacionado à arca de Noé, né? A arca que Deus inspirou Noé a construir, né? E a vinda de Cristo. Por exemplo, na face da terra não tinha chuva. Não tinha. Era só um orvalho que caía. Aí imagina, ele proclamava, vai cair água do céu. Esse cara é maluco que cai água do céu. Nunca ninguém tinha visto cair água do céu. Hoje a gente fala, Jesus Cristo está voltando. Esse pessoal é doido. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai demorar a voltar ainda. O senhor está entendendo? Então, quer dizer, quando a gente associa as coisas, é interessante, né, pastor? E outra pessoa que eu acho, assim, lindo também da parte da história dele, assim, e a forma que ele tem um comportamento com Deus também foi incrível. Por exemplo, foi Abraão. Abraão, Deus fala assim, eu te chamo de meu amigo. Rapaz, isso é forte. Olha que coisa linda, pastor. Eu te chamo de meu amigo. É forte. Deus fala, eu te chamo de meu amigo. É mais um que é demonstrado a graça. Deus achou graça em Abraão também. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, não mais vos chamo de servos, senão de amigos. Mas para chegar a esse nível, temos que comer muito feijão espiritual. Né? Muito feijão e arroz. Posso só um minutinho aqui? Voltando um pouquinho, você falou sobre os dons e sobre os frutos, né? Os dons é dado por Deus. A gente... Agora, o fruto você precisa plantar, cuidar e regar. E mediante... Me permita somente fazer uma pequena correção. Os frutos vêm perfeitos do céu, são dados diretamente pelo próprio Deus. Não há necessidade de cultivo, de melhoramento, de desenvolvimento. Bum, perfeitos.
Já o fruto, o Espírito Santo dá as condições para eu desenvolvê-lo em mim, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, mediante o seu poder. Então, é um trabalho comum entre os dois, eu e o Espírito Santo. Ou seja, a gente não faz o fruto sozinho, não desenvolve o fruto sozinho. Nenhum. Por exemplo, a ira, né? Vamos voltar lá um pouquinho. Cada um de nós tem uma tendência de algo na nossa vida, uma inclinação, né? Exato. Você pode orar, às vezes ora a vida inteira e continua praticando a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu estava falando com a minha irmã outro dia em casa, a Bíblia, às vezes, muitas das vezes a gente fala da palavra de Deus, mas nós não aplicamos ela onde precisa ser aplicada. E a palavra de Deus, eu digo assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela tem uma eficácia, ela precisa ser aplicada na área que eu necessito dela. Porque se eu falei da ira, por exemplo, a ira abriga no coração, eu tenho a tendência de ser irada. O que é que eu vou fazer? Eu pego a palavra, eu medito nela, eu seguro naquele versículo. A ira vai vir, é a minha natureza natural, né? Caída pelo pecado. Aí, na hora que eu vou irar, eu lembro da palavra, eu pego, eu como ela de novo, eu digo, Lúcia, a ira abriga no coração do tolo. Você vai agir como tolo agora? Eu falo, aí não vou não, né? Então, quer dizer, a palavra de Deus, é aí que ele desenvolve em nós o fruto. Mas é preciso ser aplicado no momento necessário, né? Porque se nós não aplicarmos, você pode conhecer, você pode pregar, você pode analisar, você pode fazer o que quer, mas se você não souber usar, você nunca vai desenvolver aquilo que Deus quer que você adestramento, né? Exato, mas o que mais complica na maioria das vezes é a falta de humildade da pessoa em reconhecer que ela é pavio curto. Pronto. Só pavio curto. Senhor, eu estouro a qualquer momento. Estou aí para xingar, para amaldiçoar, para ter ressentimento, para ter mágoa. Eu gosto de... não deixa, né, pastor? Pedro. Exato. Gosto de ofender as pessoas. Gente, Pedrão. E precisa ser controlado pelo Espírito Santo, né? Aí entra a história, irmã Ruth. Quantos de nós temos a suficiente humildade de reconhecer, número 1, sou pavio curto. Número 2, eu preciso da graça de Deus. E número 3, sem essa graça, eu não tenho como ter o autocontrole. Porque não é fácil você se controlar. Você que é, com todo respeito, né? Não sei se eu estou falando aqui a pavios curtos. Eu acredito que sim. Porque na convivência que eu estou tendo com alguns de vocês já há algum tempo, é muito fácil, gente, com todo respeito. Eu sei, aqui eu não vou dizer, não vou aqui rotular para não criar nenhum constrangimento. Aqui, pelo menos, tem 3 pavios curtos, mas bem curtinho. Eu não vou dizer quem, por favor, por respeito, pelo carinho, né? Basta tocar lá, você já está. Não precisa confessar. Não precisa já tentei consertar, pastor. Não precisa confessar. Quando a pessoa tem um pavio muito curto, quanto mais somestre, pior fica. Exato. Eu sou um pastor, eu não nego. Não estou querendo que ninguém use essa aula como um confessionário, não. Pastor, mas, ó, pela forma, pastor, mas forma... Só ver, uns têm o pavio curto, mas tem uns que são murmuradores, né? Cada um tem uma inclinação para uma área. Tem uma inclinação, claro. Okay? Quer dizer, uns murmuram, uns têm ira, uns são vingativos. Exato. Você entendeu? Então, quer dizer, cada um de nós temos que reconhecer aonde fruto para todo mundo. Exato. Não, sobra para. Não, todo mundo está no pacote, gente. Ninguém escapa. Deixa eu dizer algo importante. Desculpa interromper, mas essa fala está tão assim interessante. Deixa eu só acrescentar algo. Que é tão importante assim, a gente reconhecer os nossos erros. E é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente reconhece nossos erros. Ok, eu tenho esse problema. E como que a gente faz para melhorar cada dia? Então a gente tem que trabalhar muito isso com a gente, porque nós somos cheios de defeitos e às vezes a gente consegue identificar assim tão rápido, às vezes no outro. Entenda, não estou julgando ninguém. Sim, eu estou refletindo eu mesma.
A questão, Como é que eu posso ser melhor a cada dia, nos meus erros e nos meus defeitos? Aí está. É aí que Paulo, nessa parte da Epístola aos Romanos, ele bate muito de frente com a respeito à liberdade do pecado, que, em outras palavras, nós temos tendências rápidas e até um tanto automáticas para pecarmos. Deixa eu avançar um pouquinho, o negócio vai ficar mais estreito. Gente, essa aula tem a tendência de nos colocar no canudo de Jeová. Tá? Você vai passar no canudo e na rede. Sim. Só do início, quando o senhor estava falando, você estava falando a respeito da justificação. Sim. Aí, quando o Lucas entrou com o exemplo de Noé, aí tem uma passagem que o senhor está na carta aos Romanos, não tem como fugir. O apóstolo Paulo, ensinando aos Romanos, no capítulo 4, ele fala que Abraão, que viveu bem antes da graça, que o próprio Jesus falou que ele ansiou por ver os seus dias e não viu, Paulo ensina que ele foi justificado pela fé e não por obras. Que, como o senhor estava falando, pessoas que batem no peito para falar que ele fez tal coisa, que ele fez aquilo. Inclusive, na aula passada, eu não tive presente, mas eu assisti a aula, o senhor falou uma parte de pessoas que... Alguém perguntou para o senhor com respeito à frase que as pessoas usam, que eu paguei o preço. Aí o senhor deu uma resposta que eu até dei uma vez na escola bíblica, que quem pagou o preço foi Cristo. Já está tudo pago, nós não pagamos nada. Quem rasgou a cédula que era contrária foi ele. Nós não tínhamos condição de pagar nada. Agora, concernente, por exemplo, Davi também, aqui o Paulo explica que Davi foi justificado pela fé e não por obras. Ninguém nunca fez nada para poder alcançar nada de Deus. Se nós formos olhar, Deus não viu nada em Abraão para chamar Abraão. Abraão era o idólatra. Josué fala isso. Deus escolheu ele. Quantas pessoas melhor do que Moisés tinha dentro do povo hebreu? E Deus escolheu um hebreu que não foi criado entre os hebreus. Então, nós não temos méritos. Aí, igual as pessoas falam do pagar preço. Por exemplo, tem pessoas que acham que está pagando preço porque ele ora. Oração não é pagar preço, oração é uma oportunidade que nós temos de estar perto de Deus. É relacionamento. É uma oportunidade. Por exemplo, olha como era a oração do Velho Testamento. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus ensinou que nós devemos chamar Deus de como? As pessoas tinham até medo de escrever o nome de Deus, por isso a pronúncia do nome de Deus perdeu. Jesus chama Deus de quê? De Pai. Ele falou que é Pai Nosso. Então, ou seja, ele ultrapassou todos os limites da cultura judaica. Aí as pessoas acham que oração é pagar preço, que ler a Bíblia é pagar preço. De forma alguma, oração é a oportunidade que eu tenho de estar perto de Deus, ler a Bíblia é a oportunidade que eu tenho de conhecer a Deus, e consagração é a oportunidade que eu tenho de matar aquilo que me distrai das coisas de Deus. Então, nada é pagar preço. É tudo, para mim. Por exemplo, se eu orar mais, Deus não vai ficar mais forte, igual os deuses do Olimpo. Deus não é Deus. Ele não depende da oração para ele ser Deus. Ele é Deus. O preço foi pago na cruz, né, Kleber? Isso, o povo crente tem esse defeito de achar que estão pagando preço orando. Não é pagar preço. Mas o ensinamento foi assim, Kleber. Ensinaram que era assim. Ensinaram. E a base foi feita errada. Então, agora Jesus está nos chamando para poder colocar o fundamento certo, que é a palavra nos ensinando. Tem que orar. Isso é o crente que ora. O crente que ora tem vitória. O crente que paga o preço não paga a prova. Crente que dá dízimo. Crente que dá... Devorador do fome. Gente, negócio. A irmã Mix guardou tudo para hoje, hein, pastor? Gente, olha, irmã, a Coreia do Norte, deixa aqui dar um aviso. A Coreia do Norte mandou vários mísseis, né, nos últimos dias. Irmã Miklos foi lá na Coreia e está fazendo a mesma coisa aqui. Ficou caladinha na semana passada. Está mandando uns mísseis. Eu já sabia. Ela está jogando escudo, miragem, ela está jogando... Não, irmã Lúcia, eu já conheço ela há algum tempo. Ela tem uma característica maravilhosa. Ela fica, quando você fica, veja ela quietinha, ela está aumentando reserva de arsenal. Aí depois ela joga tudo. E a aula fica bonita na terra. Parabéns, irmã Lúcia. Eu tenho que aprender a guardar o arsenal, que só a senhora sabe. Tem uns aqui que eu estou vendo que estão quietinhos, né? Estão guardando o arsenal, estão preparando, né, os mísseis balísticos. Na próxima aula, mas vamos largar com força. Vamos lá. Objeção. Justificação pela fé encoraja o pecado. Rapaz, isso aqui é polêmico. Tem certo peso baseado nas coisas que Paulo disse. Vamos lá. Vamos ver o que o Paulo disse para a gente não tirar as palavras de Paulo do seu correto contexto. Somos justificados pela fé e não
pelas obras. Quantos concordam com isso, à luz da Bíblia? Estamos todos juntos com isso? Yes. Onde o pecado aumentou, a graça abundou ainda mais. Estamos de acordo com isso? É o que a Bíblia nos ensina. Então, vem o pecado... Deixa eu me afastar aqui para eu apanhar um lencinho. Ou seja, o pecado vem na pessoa mais miserável, mais infeliz, mais rejeitada. Aí vem a graça de Deus e tem o poder de justificar, fazer com que aquela pessoa, como nunca tivesse antes pecado. Agora, vai vendo, vai lendo isso aqui, esse negócio agora vai ficar estranho. Certos grupos poderiam pensar que a conclusão lógica é que devemos continuar a pecar mais e mais para que a graça pudesse crescer mais e mais. Aí o negócio fica estreito. Porque tem um grupo que diz assim, escuta, você vai saber quem são eles. Salvo uma vez, salvo para sempre. Eu já ouvi da boca de um pastor presbiteriano. E eu tenho um grandíssimo respeito pelos pastores presbiterianos. Alguns deles são muito sérios, e muito sérios Todos na palavra. falam assim. Mas eu já ouvi da boca de 2 ou 3, não vou entrar em detalhes, porque é um pouquinho constrangedor. Irmão, Deus já tem aqueles a quem já estão predestinados para o céu e para o inferno. Aí eu disse, explique-se. Não, quem está predestinado para o céu pode fazer o que bem entender. Sério? Pode fumar. E ele fumava. Que isso? Aí não. Tomava rum, tomava isso depois do culto. Isso numa igreja presbiteriana em Vermont, americana. Eu preguei lá 2 vezes. Eu fiquei chocado. No que terminou o culto, um culto abençoado, naquele estilo bem presbiteriano tradicional. Daqui a pouco um cheiro de queimado. O que é isso? A igreja está pegando fogo. Aí o pastor me convida para o salão de convívio. Tá lá os diáconos com charuto, com cachimbo. Eu falei, caramba, meu Deus, o que é isso? Aonde eu, como diz no Rio de Janeiro, onde vinha amarrar minha cabrita. Daqui a pouco me ofereceram copinho de uísque, de rum. Aí eu fiquei impactado. Falei, rapaz... Aí, como o pastor foi muito simpático, eu comecei a conversar com ele, com uma certa liberdade. Pastor, vem, cara, não estou entendendo. Já me disseram que o irmão é assembleiano, pentecostal, mas me comentaram que o irmão é muito equilibrado, por isso eu lhe permiti o culto. Obrigado pelo equilibrar. Claro, se eu estou numa igreja tradicional, me comporto como tradicional, mas teve um momento que eu confesso, a língua começou a coçar. Falei, Jesus, que vontade de dar uma rajada aqui de língua estranha, mas não estou no lugar errado, não posso fazer isso. Mas o peito quase estourava. Mas a graça de Deus se manifestou, teve lágrimas no meio das pessoas, a presença de Deus estava ali, mas o que me chocou foi essa cena, né, de ver pastores, diáconos fumando, bebendo. Aí tive que entrar nessa conversação. Aí esse pastor presbiteriano americano, muito simpático, disse, pastor, nós fomos ensinados que alguns já estão predestinados ao céu, e independente do que eles façam ou deixem de fazer, já estão salvos. Nós temos um problema. Então, o que quer dizer as palavras? O que perseverar até o fim será salvo. O sacrifício, né? Como é que fica o sacrifício de Cristo? Então, é muito fácil entrar no céu. Se é assim, então é tão fácil entrar no céu e tão fácil cair no inferno. Não, pastor, o senhor está entrando por um extremo. Não, então me explique como é que funciona esta doutrina. Então, ele ficou muito sem graça, né? Não era a minha intenção constrange, mas ele mudou de cor. Ele é branquinho, branquinho, igual a parafina. Ficou vermelho, parece que o sangue todo ele subiu na cabeça. Aí depois eu fiquei triste, porque ele ficou tão envergonhado. Não, pastor, o senhor nos perdoe. O senhor voltaria numa outra ocasião, irmão? Me perdoe, mas para no final do culto encontrar vocês fumando charuto, cigarro, cachimbo e ser convidado para tomar uísque, vodka, não. Eles já estão indo para o céu, né? pastor, mas é o mesmo problema dos judeus que nós estamos estudando no livro de Romanos. Yes. É o mesmo problema dos judeus, se repete também. Não é só nos calvinistas também, não. De outra forma, também nos armenianos. Você entendeu? Então, infelizmente, o homem acaba se auto-justificando, achando que ele é o queridinho do papai. É um negócio muito complicado, mas deixa aqui avançar para o negócio vai ficar mais estreito agora. Aqueles que usam os ensinamentos de Paulo para racionalizar uma vida pecaminosa, posso continuar a pecar
e a graça o cobrirá. Gente, isso é heresia. A graça nos alcança para mudar-nos. A graça não nos alcança para ficarmos como estamos. Deus não leva em consideração os tempos que vivemos na ignorância. Então, a graça, anote aí, a graça vem para transformar. A graça não vem para nos manter no mesmo estado de perdição. Não se camufla mais. Exato, a graça tem esse poder de tirar máscara. Agora, se a graça mantém você com a máscara, então tem alguma coisa errada. Isso não é a graça de Deus. Ô, pastor, e a Bíblia não diz que ele nos escolheu nele, que os calvinistas justificam muito nesse versículo, mas ele diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do século. Aí tem lá um verbinho bonzinho, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa parte aí mata qualquer calvinista. Eu dava 50 pontos agora. Santos e irrepreensíveis. Para ser santos e irrepreensíveis, alô? Tem ação. Escolha. E ação. E ação. Se eu escolho ser separado e irrepreensível, amém. É a condição que se encontra, né, pastor? Aí está. E ainda eles têm a coragem de dizer que não existe o livre-arbítrio. Por favor, come on. Como não existe o livre-arbítrio? Se o próprio Lúcifer, lá no céu, decidiu escolher em sair da presença de Deus, o que resta para mim? Adão e Eva também escolheu? Irmãos, fomos criados para termos a capacidade de escolha. Mas os calvinistas dizem que o livre-arbítrio acabou ali com Adão e Eva. Não. Pecado, Deus cortou o livre-arbítrio. E outro erro também é pelo fato da linha teológica de Pelágio. Que Pelágio tinha um conceito errado do livre-arbítrio. Que não é o mesmo que Armínio tinha. Então, infelizmente, eles é a mesma coisa de nós condenarmos as boas obras, como o Lutero fez, e nem aceitar na sua primeira tradução da Bíblia a carta de Tiago, porque ele não entendeu o que Tiago dizia. Porque, por exemplo, Tiago não está dizendo que a salvação é pelas obras, e deixou claro que todo salvo tem que ter obra. Por exemplo, eu não vou na igreja para ser salvo, mas eu sou salvo e vou à igreja. Eu não deixo de fumar para me ser salvo. Eu sou salvo e não fumo. Então é completamente diferente. Eu já sou salvo e não faço aquilo que desagrada a Deus. Aí está. Então, infelizmente, concernente à doutrina do livre-arbítrio, devido à maneira errada que Pelágio ensinou, e foi debatido muito pessoalmente por Agostinho e Calvino, que eu estou falando aqui, moço, mas eu tenho todos os comentários bíblicos que eu tenho, que sim, todos são de calvinista. Estou falando sério. Eu tenho vários comentários do próprio João Calvino, eu tenho as estatutas de Calvino aqui, tenho de Lutero, tem todo o Novo Testamento do Hernandes Dias Lopes, que é calvinista. Mas você é calvinista ou armeniano? Eu quero saber agora. Você é calvinista? Eu sou igual John Wesley. Eu pego os dois e tiro o melhor dos dois. Eu também. Não sou nem calvinista, nem armeniano. Examinai tudo e retende o que é bom. Há falhas no calvinismo, enormes falhas. Sim. Há falhas no arminianismo. Jacó também. Jacó Arminio teve muito. Muito. O melhor para mim de doutrina foi Zwingli. E mesmo assim, Zwingli não era muito crente. Exatamente. Mas a questão deles, o que acontece, pastor, com o livre-arbítrio é o seguinte. Eles definem que o livre-arbítrio é e nós temos a livre agência. Isso é que eles definem, que tem o livre-arbítrio e a livre agência. agência. Ainda montou uma agência, né? Calma, gente. A livre agência. Segura isso para Cartas Paulinas 2. Vocês não estão sabendo. Esse é um problema muito sério. Vocês não estão entendendo, gente. Cartas Paulinas 2, eu acho que essa telinha aqui nós vamos ter que colocar um extintor de água para apagar. Eu vi uma frase interessante, pastor. Fale. Um pastor dizendo que, não sei se foi John Wesley que disse essa frase. Quando a gente converte, Jesus nos tira do mundo. Agora, quando nós entramos no processo de santidade, ela tira o mundo de nós. John Wesley disse isso. Agora me diz, se você entra num processo de santidade, eu duvido se você vai fumar, se você vai tomar cachaça, você quer ficar parecido com Cristo. E acabou. Aí está. Ninguém precisa colocar isso na sua cabeça. O Espírito Santo já coloca fome, sede de mudança. Povo de Deus, entenda isso. O que é conversão? Vamos resumir a palavra conversão. Fome e sede de ser parecido com Jesus. Quando temos fome e sede de se parecer com Jesus, vamos ter atitudes parecidas com Jesus. Então, o que é conversão? Vida com atitudes semelhantes a de Jesus. Mas para isso tem que ter fome, tem que ter sede.
Tem que ter vontade. Aí vem a graça de Deus e nos enche dessa autoridade, desse poder, dessa capacidade que sozinho, não pense que sozinho eu e você vamos fazer qualquer coisa, não. Eu posso ter fome e sede, mas se eu não tiver a capacidade sobrenatural, que é a graça de Deus, é ruim que você vai subjugar o homem. É ruim que você vai ser santo, é ruim que você vai querer se separar para Deus. Irmão, ok, vamos Pastor, avançar. Só para fazer uma observação relacionada ao que o senhor falou também em complemento, conversão significa de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos lá. Aqueles que objetam a doutrina de Paulo na base de que ela encorajará outros e pecarem mais. Não podemos fazer a graça de Deus de um objeto fútil, vazio, sem objetivo. Implicações morais do novo nascimento. Agora vai pegar. De nenhum modo Paulo fica desgostoso com a própria ideia. Aqueles que morreram para o pecado não podem continuar vivendo nele. Uma coisa é eu continuo sendo pecador, mas outra coisa é continuar vivendo na prática deliberada do pecado, é diferente. Uma impossibilidade moral e uma contradição lógica. Morte para o pecado significa o quê? Arrepender-se. Quiser passar um highlight aí, ó. O que é morte para o pecado? Arrepender-se, renunciar ao pecado e deixar de cometê-lo. Paulo não está ensinando que o pecado é impossível para o cristão. Não está ensinando isso. Que o Paulo está ali batendo toda hora na porta do cristão, 24 horas por dia. No caso, ele não precisaria divertir contra ele. Ele fala de viver em pecado. Uma coisa é viver em pecado, uma coisa é ser pecador. Alô? Eu sou pecador, porque eu fui gerado no pecado. Herdei isso de Adão e Eva. Tenho tendências pecaminosas, mas o que Deus quer colocar em nós é a graça de Deus. Ele quer com que nos apropriemos desta graça para nós não vivermos em pecado. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Quantos aqui são pecadores? Alô? Everybody. Agora, a diferença é viver do pecado. Essa é a brutal diferença. Vamos lá. Somente um louco confunde ter morrido e ainda estar vivo. Sua morte é mostrada pelo seu sepultamento. Essa é a figura mais linda que Paulo apresenta na sua carta aos Romanos, a figura da morte e da ressurreição, ou seja, o batismo em águas. O batismo em águas tem esse simbolismo. Quando a pessoa está descendo as águas, é o símbolo que está deixando o mundo. Quando ela está se levantando das águas, ela está confessando uma vida ressuscitada para o uso de Cristo. Então, o capítulo 6 aos Romanos nos dá uma representação simbólica das mais lindas, né, da apropriação e da experiência da vida cristã através da graça de Deus. Observe o raciocínio, está aqui na apostila. Você não pode continuar vivendo no pecado porque você morreu para ele. Você sabe que morreu porque foi sepultado e não sepultam os vivos. Por isso, o dia do nosso batismo nas águas foi o dia do nosso sepultamento espiritual. Alô? No dia 23 de junho de 1974, Luiz Prestes Macena Filho foi sepultado. Aqui jaz. Eu nasci em 31. Eu nasci, olha, mas engraçado que eu tive duas datas de nascimento. Eu nasci em 2 de setembro de 1959 e nasci pela segunda vez em 31 de agosto de 1969. Mas eu só tive uma data de morte, chamada 23 de junho de 1974. Talvez eu não vou participar do arrebatamento da igreja, vou ter a segunda data da minha morte física. Mas se eu não tiver essa data da minha morte física, vamos todo mundo junto, ó, tuguedinho, lá para cima. O pastor, meu netinho mora na Geórgia e todo dia ele liga para nós lermos junto, né? E ele, no outro dia, ele falou assim, ele me chama de mãe, mas ele só fala inglês, que não sabe falar português. Eu falei assim, mãe, por que Jesus estava dando banho lá no pessoal, tudo lá no Rio, dando banho? Essa pergunta eu me fazia. Era um banho mesmo.
eu era recém-convertido, né? Eu falava com a minha mãe, mas o que esse povo está fazendo, tomando banho? E era assim, né? Naqueles anos, dos anos 70, era 1.500, 1.800 pessoas batizadas assim de um só tiro. Eu ficava assustado. Um dia eu falei com minha mãe, eu tinha 11 anos de idade, mas esse povo não tem banho em casa não, vem tudo aqui para a igreja tomar banho ainda de bata branca, né? de túnica branca. Aí o dia que eu desci as águas, gente, eu pensei que eu ia morrer. Eu falei com o meu pastor Túlio, eu vou morrer, pastor Túlio. Estou sentindo, como diz o mineiro, né? Se eu fosse mineiro, eu diria um trem estranho no meu peito, né? Eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. Eu pensei que eu ia receber o batismo no Espírito Santo. Mas Jesus, né, não quis me dar o batismo, me deu 10 anos depois. Exatamente 10 anos depois, numa reunião de círculo de oração, desceu aquela labareda, me queimou. Parece que o toco ficou queimado até a última. Mas, gente, que linda a experiência do batismo. Não sei se você se lembra do seu batismo em águas. Me lembro como hoje, 23 de junho de 1974. Aqui jaz para o mundo e vivendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos lá. Observe essas verdades importantes sobre o batismo. Eu tenho que terminar em 10 minutos. Solta, Lucas. Essa parte que o senhor falou, por exemplo, relacionada ao apóstolo Paulo, ele também fala assim, uma frase muito interessante. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A observação interessante para isso aí que o apóstolo Paulo, ele utiliza uma definição que os romanos, o que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa que ela era julgada como um assassino, e eles pegavam o corpo dessa pessoa cujo qual ele foi condenado, porque ele foi acusado de matar. Eles abriam o corpo da pessoa, eles amarravam de rosto a rosto, e a gente sabe que o corpo humano ele libera gases tóxicos. Suplício do morto. Suplício do morto. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eles ficavam observando durante 3 dias, e o incrível é que eles gostavam de ver aquilo ali. Se o cara sobrevivesse a esses 3 dias, ele era inocentado. Então ele utiliza essa parte da história, que era uma rotina da época, uma coisa de época, para poder falar assim, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, eu carrego o morto comigo ainda. Eu ainda carrego ele comigo, ele está amarrado em mim. Então Velho não posso Lucas, deixar que aquele morto me ainda mate. assombra. É como um certo pastor, Billy Graham, disse, né? Cuidado para o velho Adão não sair da sepultura. Mantém-lo lá quietinho, submisso, morto pelo poder do Espírito. Vamos lá. Observe essas verdades importantes sobre o batismo. Presta atenção, está lá no finzinho da apostila, na página de número 15. Muita atenção. O batismo é uma parte da justificação pela fé. Vou repetir essa frase. O batismo é uma parte pela justificação da fé. Ninguém é salvo pelo ato do batismo. Alô? Existem denominações evangélicas que ensinam erradamente. Não, mas Jesus ensinou. O que Jesus falou na Escritura? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entenderam o texto bíblico? Está claro lá em Marcos 16. O problema não é no batizar, é no crer. Em outras palavras, ele pode batizar, mas se ele não crer, também não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O mais importante é o crer. E há casos que, infelizmente, você já deve ter tido a experiência de pessoas que não tiveram a oportunidade de se batizar. Eu já tive a oportunidade de orar por várias pessoas no Brasil, na Argentina, em leito de hospital, estavam em estado terminal, se converteram no leito de hospital, não tiveram tempo de descer as águas do batismo. E a minha pergunta, será que elas não partiram em paz com Cristo? Posso afirmar que sim. Lucas 23, 43. Exato. O ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, exato. Mas Jesus foi claro. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em outras palavras, haverão pessoas que terão a oportunidade de serem batizadas. Outras não terão. E, claro, Deus será justo também para com elas. Mas quem não crê, pastor, em Jesus Cristo, ou...
Ou isso amplia coisas a mais? O problema é eu crer, irmã Eni. Mas crer em Jesus? Jesus. Porque Fé. eu já ouvi falar que nós teremos muita surpresa quando chegar no céu. Vai Sem ver dúvida, lá sem pessoas dúvida. de várias religiões. Sem dúvida nenhuma. Mas tem pessoas de outras religiões que não creem só em Jesus, creem em Jesus e creem em outras coisas. Eu vou bater na tecla, irmã Eni, e a Bíblia diz, lá em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 20, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A salvação é um mistério, é um milagre. Eu posso 40 anos servindo a Deus e em 2 segundos eu posso rejeitá-lo em meu coração e herdar o inferno. O que adiantaram aqueles 40 anos? Vamos inverter a ordem. Uma pessoa é um budista há 40 anos, adora Buda, adora tantos outros deuses, mas em 5 segundos ele reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Deus vai bloqueá-lo de ter a vida eterna? Claro que não. De jeito nenhum. Isso aí é fé. A fé é um mistério. A fé não depende de méritos, de anos Santo, de né? casa, isso. Fé não depende de anos, por isso que vai ter muita surpresa. Nós vamos ver muito espírita, muito bispo católico lá no céu, que no último segundinho da sua vida aceitaram e confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vai ser surpresa, gente. Pastor, mas nós só mandou nós lermos as lições anteriores aqui, fala sobre isso. Muitos que morreram antes da vinda de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, claro que Deus usou os propósitos, né, para que eles fossem salvos, com certeza. Deus é justo. Deus é justo. O problema é que nós criamos um parâmetro de justiça na nossa visão, esquecendo que a justiça de Deus ela vai muito além da nossa linha de raciocínio ou de nossas observações ou de nossas crenças. A justificação pela fé é um dos pontos mais difíceis para nós, cristãos, assimilarmos e até mesmo aceitarmos, porque ela entra na justiça de Deus, e a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça. Vamos lá. A gente vê isso claramente lá em Hebreus, né, pastor? Hebreus 11. Hebreus 11, os heróis da fé. Exato. Por exemplo, Sansão. Sansão, ele cometeu, sim, vários erros. Pensa num camarada, se me permitem, né? A aula, eu preciso terminar a aula em 5 minutos. Sansão escorregou direto. Deus deixou bem claro, esse vai ser um nazireu de Deus. Presta atenção, gente. Esse aqui, nazireu. O que era um nazireu de Deus? Anote aí, se você não se lembra ou se esqueceu. Não podia cortar o cabelo. Não podia beber bebida alcoólica e não podia tocar em cadáver. Pronto. E o que exatamente fez Sansão? Exatamente o que lhe fora proibido. Deveria ser revogado, né, pastor? Ele tinha que começar de novo. Ele seguiu ilegalmente. Olha só, ele quebrou todos os 3 pontos do voto do nazirado. Rapaz, o homem pisou feio na bola, se arrebentou completamente. Mas olha que interessante. Olha que interessante, gente. Anote aí, se você quiser, a gente termina a aula aqui. Na próxima aula, a gente vai pegar esse ponto da vida de Sansão para você entender que o negócio é maravilhoso. Sansão deveria ser automaticamente o quê? Eliminado por Deus. Não. Você permitiu com que uma mulher induzisse um filisteu a cortar os seus cabelos. Você quebrou essa parte. Você tomou bebida forte. Você tocou no corpo de um leão morto para tirar um panal de mel. Você está eliminado. Mas diz a Escritura que Sansão pagou uma consequência pesada por ter quebrado o voto do nazirado. Ele perdeu o quê? Os seus olhos. Perdeu os seus olhos. Mas olha só o que diz a Escritura. Quando ele foi levado já com seus olhos vazados para trabalhar naquela moenda, aconteceu algo extraordinário. Não sei se você já leu isso lá no livro de Juízes. Sim. Os seus cabelos começaram a crescer. Olha que coisa linda. Um certo pregador do século XVIII... começou um pregador do século XVIII disse, naquele momento, se notou a sementinha do arrependimento no coração de Sansão. Deus é justo. Se não tivesse aquela sementinha, como Deus iria fazer crescer de volta o cabelo a Sansão? Gente, isso é justiça de Deus. Se a gente fosse olhar graça aí, pastor. Aí a graça, olha a graça, olha a graça.
Quem falar que a graça só tem agora. Deus olhou para o coração. A manifestação da graça já acontece. Deus olhou no coração de Sansão. Está arrependido, está quebrantado. Vou dar-lhe uma segunda chance. E a força dele não vinha de Deus, né, pastor? Olha o que acontece. A Bíblia diz que o Espírito descia, tomava ele. Mas o capítulo 19, se não me engano, de Juízes, diz que ele não percebeu o momento que o Espírito Santo o deixara. Eita, esse que é triste. Ele não percebeu. Ele estava tão anestesiado pelo pecado que ele não percebeu a retirada do Espírito Santo. É a sua fama. Isto, mas no momento que voltaram a nascer os seus cabelos, aí se nota. O texto não diz, mas a gente vê perfeitamente que o arrependimento já estava brotando no coração de Sansão. E aí Sansão manifesta, verbaliza: Senhor, dá-me uma oportunidade. Que coisa tremenda! Ele decidiu, então, eu vou morrer para glorificar o teu nome. Pediu com que o menino o aproximasse no centro do templo de Dagom. Ele se firmou ali, e diz a Escritura que ele matou mais gente do que em vida. O templo de Dagom foi encontrado em pesquisas arqueológicas em 1968. Gente, eu fiquei impressionado. Eu vi a coisa de 4 semanas no History Channel. 84% do templo de Dagom foi encontrado em ruínas. E aí eles começaram a fazer a reconstituição. Diz a Escritura que é 3 andares. E possivelmente teria ali mais de 15 a 25 mil pessoas assistindo Sansão lá embaixo. Né? Então, Sansão, pastor, matou mais gente ali naquele momento do que na sua própria vida. Se eu perceber bem ali, na sua morte do que em vida. Exato. Sansão, Deus permitiu que Sansão entrasse ali, passasse por aquilo tudo. Deus permitiu que ele fosse no fundo do poço para reconhecer que tudo aquilo que acontecia na vida dele não era por ele. Exatamente. Era por Deus. Tudo. Então aí vemos a graça de Deus na vida de Sansão. Gente, se a gente for fazer um estudo da graça, usando a epístola de Paulo aos Romanos, a gente fica aqui até o final do ano. Isso aí, quando o senhor começou falando no princípio, pastor, orgulho e desobediência. E a graça a graça é o antídoto que mata o orgulho e a desobediência. A igreja está precisando ouvir sobre a graça novamente. Eita, e eu gosto muito de ministrar sobre a graça, né? Por isso que eu estou tendo as portas fechadas. E quando me ouvem falar da graça... Olha, pastor, e algo muito interessante, a graça que nós estamos falando é Cristo que você disse que serve. Não, mas se apresentar o Jesus da Bíblia, muitos vão sair da igreja. Não, eu tenho tido problemas, que quando eu começo a pregar numa igreja sobre a graça, os pastores começam a diminuir o volume do meu som, a coisa mais engraçada. Não desliga de todos. Gente, é uma experiência que eu tenho. Quando eu entro numa mensagem falando da graça, daqui a pouco o volume me dá mais som. Quando eu peço me dá mais som, eles vão diminuindo mais. Não desligo por educação. Aí depois o pastor olha, meio chato, você tocou na ferida. Eu toquei na ferida? Ou é a palavra que tocou na ferida? Deixa eu fechar aqui, gente. Deixa eu fechar. Essa aula aqui está diferente, gente. Tem um negócio estranho aqui acontecendo nessa aula. O que é isso, gente? O que está acontecendo? A aula dá para chegar até meia-noite, né, pastor? Meu Deus, mas eu tenho que parar ela em 5 minutos, por favor. Irmão Kleber, rapidinho que eu tenho que fechar em 5 minutos. Só uma colocação no que a irmã Eni perguntou, concernente a crer em quê? A Bíblia fala, ide por todo, porque o Senhor não citou o versículo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Crê no evangelho. Exato. E assumir o compromisso de passar pelo batismo. O que é o batismo? Um testemunho diante do povo e de Deus, que nós queremos um compromisso maior com Deus. Então, crê no evangelho. E agora, concernente à surpresa, teve um dia que eu ouvi um pastor exagerando esse negócio de surpresa. Ele deu o nome de que vai ver o Hitler no céu, até Judas. Eita! Aí, essa surpresa aí tem uns que vai longe. Tem uns que exagera. Aí temos que ter cuidado com as especulações, né? Não é impossível. Né? Não podemos nos lançar exageros, mas não é impossível. Havendo a semente do arrependimento, não é impossível. Vemos Hitler, né? Nero e até mesmo Domiciano lá no céu. Mas isso aí deixa com Deus. Ficamos com Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas deixa nas mãos do Senhor nosso Deus. Gente, quando a gente chegar no céu, nós vamos ter tempo à beça, como diz o carioca,
para conversar com Paulo, com os heróis da fé, porque nós vamos estar na eternidade, no Kairos, não no Cronos, que é tudo mastigadinho no tempo humano. Deixa eu fechar aqui, eu tenho que terminar em 5 minutos. Vamos lá. Deve resolver todas as perguntas sobre a ação do batismo. O batismo, recapitulando para fechar, é um sepultamento. O ato do batismo é uma incorporação em Cristo, uma condição prévia necessária à nova vida. No batismo, a morte de Cristo se torna a nossa. Meu Deus, olha só. No batismo, a morte de Cristo passa a ser um legado nosso. Opa, agora o negócio pegou. Então eu vou ter que morrer na mesma semelhança de Cristo sempre, todos os dias. Uau, aí que fica feio o negócio. A coisa que Jesus cumpriu por nós morrendo na cruz é aplicada a nós quando somos batizados na morte de Cristo. Por isso que Jesus disse lá em João 12, 28, se o grão de trigo não morrer, não gera vida. Querendo dizer, se eu não renunciar todos os dias, morrendo o meu eu, as minhas vontades, os meus conceitos, e não me rendo 100% ao Evangelho ou ao que a Bíblia nos ensina, esquece. Mas, pastor, então isso é mérito? Não, não é mérito. É reconhecimento da nossa incapacidade e reconhecer que dependemos da capacidade de Deus em nós. Eles somos chamados pecadores. Aí que está o céu. Enquanto estivermos nessa posição, você vai saber que você depende de Cristo. Aí está. Ele quer ver o nosso esforço. Não fica de bracinhos cruzados, já estou salvo, remido no sangue do Cordeiro. E saber quem ele é, pastor. Exato. O problema é que nós, muitas vezes, nem sabemos quem é Cristo, não sabemos a posição que temos assumido em Cristo. Página número 16, para fechar com um questionáriozinho. As Escrituras nos apresentam o batismo como uma condição para receber a salvação, o perdão e a nova vida. Repito uma vez mais. As Escrituras sempre apresentam o batismo como uma condição para receber a salvação, o perdão e a nova vida. Ou seja, a salvação não depende do batismo em águas, mas o batismo ela cria as condições. Estão me entendendo? Quem está me entendendo? O batismo em água ela gera uma plataforma de condições para receber a salvação, Pastor, o perdão e a nova vida. Sim, minha irmã? aqui, então, não fala nada sobre a ceia. Por que então, que a pessoa só pode participar da ceia se ela for batizada? Vamos falar isso. É a chamada condição de membresia. Quando você entra de sócio para um clube de golfe, você paga uma membresia. Quando você entra no corpo de Cristo, não é diferente. Você vai pagar, entre aspas, né? Porque o preço já foi pago. Mas você tem que entrar com uma condição que qualifique você como membro. Subscribe. Exatamente. O que vai qualificar você como membro do corpo de Cristo? Que você passou pelo ato do batismo em água. Anote aí. Jesus deixou 2 ordenanças. Anote aí, por favor, todos vocês. Jesus Cristo deixou 2 ordenanças. O batismo em águas e a ceia. E há uma diferença na Bíblia. Se tivermos tempo, vamos falar. Há uma diferença entre, anota aí, mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Jesus deixou 2 mandamentos e deixou 2 ordenanças. Não deixou nenhum preceito e nenhum estatuto. Como é que é? Não sabia disso, porque os preceitos e estatutos ficam no Antigo Testamento para a nação de Israel. Olha que carga pesada. Então, em Israel tinha mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Mas a igreja só tem ordenanças e mandamentos. 2 mandamentos e 2 ordenanças, e cada uma dessas 2 dadas pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ampliar um pouquinho esse conceito, né, de ordenanças na próxima aula, né, porque tem igrejas que eu sei disso, infelizmente, por não ter essa compreensão da Escritura. A ceia é um memorial, né, pastor? Exatamente. Como é que você vai dar a ceia como memorial para alguém que não é membro, que não tem o compromisso? Eu conheço igrejas aqui em Orlando que dão a ceia para qualquer um. Dão para pecador, dão para criança, dão
Não para qualquer um. Só falta colocar o gatinho lá, o pet, e dar assim até para eles. Mas a lei americana é muito, muito tough. Se você renegar de dar uma Santa Ceia para alguém, você pode criar um problemão. Nós já tivemos na nossa igreja um americano que criou um problema porque o pastor falou que ele não era batizado, ele não podia tomar Santa Ceia, foi um problemão. Esse é o grandíssimo problema. Irmão, se você não sabe, não vou entrar em detalhes, isso vai piorar muito. Está vindo aí um mover nas leis americanas que vão apertar as igrejas pesadissimamente. Resumindo, né? Esse ano de 2022, as igrejas vão sofrer uma perseguição técnica pelo governo americano, que vão mudar sistematicamente muitas leis. Essa é uma delas, sobre os direitos. A outra questão de pagar impostos, que a igreja não paga impostos, mas o governo americano está forçando a barra para pagar impostos. E outras situações que, queira ou não, como a irmã Lúcia falou, a gente vai ter que ficar crente mesmo. Se a gente já era crente, vão ficar dobrados. Se você não é crente, vai ficar crente. Deixa eu fechar aqui. O pastor, sim, por gentileza, só repete aí para mim, eu achei muito interessante aí essa questão de destacar aqui mandamentos, preceitos, ordenanças. A nação de Israel tinha mandamentos, ordenanças, preceitos e estatutos. Então, esses 4 valiam para a nação de Israel. Mas Jesus só deixou 2 ordenanças, o batismo em águas e a ceia, e deixou só 2 mandamentos. Que interessante isso, gente. Se a gente for entrar nessa profundidade, a gente não sai daqui nem amanhã, nem depois da manhã, nem no mês que vem. Porque isso é muito profundo. Vigília. Olha só, para fechar. Observe a ligação com o contexto. Precisamos levantar-nos para andar numa nova vida. Esta nova vida é totalmente inconsistente com o pecado para o qual morremos. Para a próxima aula, segura aí que vai ficar quente. Vai ser a última aula, não vai ter prova, e a gente vai desenvolver bem o fechamento de Cartas Paulinas 1, tá? Para a gente entrar em Cartas Paulinas 2, que vai, traga um extintor de água de incêndio, porque Cartas Paulinas 2 vai pegar, vai ser forte, vai ser lindo. Deus não vai tirar o nosso sono com o estudo de 1 de Coríntios em diante. Pergunta, para terminar. Temos aí 5 perguntinhas. Qual objeção é oferecida ao ensinamento sobre a justificação pela graça? Quem pode responder? Qual objeção é oferecida ao ensinamento sobre a justificação pela graça? Nós já passamos estudando. Objeção. Qual objeção é oferecida ao ensinamento sobre a justificação pela graça? Vamos lá. Qual? Justificado pela fé e não pelas obras? Exato! Somos justificados pela fé e não pelas obras. Não se esqueçam daquela frase que alguns pastores, sem conhecimento bíblico, de púlpito dizem: minha irmã, você merece. Meu irmão, você merece. Isso prova o completo desconhecimento bíblico, porque nós não merecemos. E não é Deus falando, né, pastor? E não é Deus falando, é o homem falando. Você merece, minha irmã. Essa voz estava lá no Éden. Tomar muito cuidado com os elogios. Isso, os elogios podem e devem ser emitidos, porém recebidos com equilíbrio e com humildade. Quando você é muito elogiado, pega tudo assim, num bunch, só abraça e faz isso aqui, Toma para ti, Jesus, é tudo teu. E o inimigo sempre diz, quando não pode com ele, junte-se a ele. Isso é um outro assunto que nós vamos trabalhar também lá na frente, irmão José. Irmão José está recebendo a unção da irmã Lúcia, né? Tá mandando míssil. Vamos lá. Número 2. Por que não podemos simplesmente continuar a pecar desde que somos salvos pela graça? Porque não podemos simplesmente continuar a pecar desde que somos salvos pela graça? É facinho, gente. Por que não podemos simplesmente continuar? Não estão pegando ainda essa resposta? Meu Deus, está aqui, tá na cara. Repete de novo a pergunta. Renunciar o pecado e deixar de cometê-lo. Exatamente. Por que não podemos simplesmente continuar a pecar? Porque decidimos renunciar ao pecado. E pela graça não voltamos a cometê-los mais. Gente, pelo amor do Pai, cuidado com essas perguntinhas que são bem objetivas. Número 3. Como Paulo provou que somos mortos referentes ao pecado? Está ali em Romanos 6,4. Como Paulo provou que estamos mortos referentes ao pecado?
Irmãos, acabamos de falar isso agora. Quando nós fomos sepultados pelo batismo. Através da simbologia do ato do batismo. Yeah! Quando a nova vida em Cristo acontece? Quando a nova vida em Cristo acontece? Quando a nova vida em Cristo acontece? Nós fazemos a confissão do nosso pecado? Não. Quando o aceitamos como nosso único, suficiente Salvador? Como somos batizados? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando a nova vida em Cristo acontece? Vamos lá. Tá aí, gente. Tá aí. Tá clarinho. Acabamos de ler. Quando há regeneração do pecado. Após a conversão. Quando temos uma vida de conversão, ou seja, de atitudes, de obras de pessoas convertidas, regeneradas. Número 5, para terminar. Desafio adicional. Quais ensinamentos referentes ao batismo podem ser entendidos através deste trecho? Quais ensinamentos referentes ao batismo podem ser entendidos através desse trecho? Quais? Não quer dizer que tem mais de um. Perdão, nova vida. Salvação. Perdão. Salvação, nova vida. Gente, as respostas estão na cara. Eu estimulo vocês a lerem da página 16, presta atenção, da página 16 à página 24. Por favor, leiam. Trabalhinho de casa, da página 16 à página de número 24. Vocês já podem começar essa semana, então, fazer o trabalho de Cartas Paulinas 1, cuja entrega, repito, está para a data de 14 de fevereiro. Se o aluno não conseguir nos entregar no dia 14, você sabe, dia 28, não pode passar do dia 28. Se você até o dia 28 não entregar, então esquece que você não vai ter nota nesta matéria. Perfeito? Gente, que aula quente! Jesus da graça. Valeu alguma coisa essa aula hoje? Valeu, pastor, muito valeu. A honra e a glória damos unicamente àquele que está sentado no trono. Muito obrigado, gente. Nós passamos um pouquinho do horário. Obrigado pela paciência de todos. Obrigado, irmã Tatiana, irmã Ruth, irmã Eliadna, irmã Lúcia, que hoje mandou missa com força. Obrigado, irmão José, irmã Sandy, irmã Graciela, pastor Juarez. Mesmo hoje, hein? Pois vem carregada. Irmão Wellington, obrigado. Foi difícil, mas o Wellington chegou aqui entre nós. Lucas, obrigado. Irmã Demi, irmã Priscila, irmão Kleber, irmã Ana Paula Tunes, lá do Brasil. Obrigado, irmã Eninho. Obrigado por todos vocês que batalharam bastante, estiveram conosco, e Deus, o único, vai estar recompensando o esforço de cada um de vocês. Vamos pedir... Pastor, eu poderia fazer um grande pedido aos irmãos. Por favor. Eu acabei, neste momento, exatamente nesse momento, acabei de perder a minha madrinha, que mora no Brasil. Oh, boy. Ela estava com 92 anos. Oh, boy. Faleceu nesse momento, às 22 horas, do horário brasileiro. Ok. Eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pelo conforto da família, principalmente o meu, que eu estou aqui longe, tem muitos anos que eu não a vejo. E logo que começou a pandemia, eu conversei com ela, era surda, ela não ouvia muito bem, mas ela conseguiu se comunicar comigo e me pedir que fosse para vê-la, mas por causa da pandemia, por causa da idade dela, eu fiquei com medo de ir e eventualmente levar para ela um Covid ou alguma coisa assim. Claro. E acabei não havendo esses anos todos, desde que a minha mãe faleceu alguns anos atrás, que eu não vejo minha madrinha. Então, eu sei que a gente vai se encontrar no paraíso um dia, eu tenho certeza disso. Com certeza. Mas a gente sofre, porque é família e... Somos humanos, né? A separação sempre nos machuca como humanos. Vamos orar, então, pela família enlutada da madrinha da nossa irmã Sandy, que faleceu agora há pouco. Que Deus possa trazer o conforto a toda a família possa ser alcançada pela poderosa presença do Espírito Santo. Vamos pedir ao irmão José Carlos. Irmão José Carlos vai estar, então, orando, agradecendo a aula de hoje e também
apresentando a família enlutada da nossa irmã Sandy. Irmão José Carlos, por gentileza. Pastor, perdão, é só para compartilhar também o da irmã, minha família também. Eu também pedi, também era minha madrinha também, foi ontem. Ela era minha madrinha e minha tia, irmã do meu pai também. Orar pela minha família também. Vamos incluir então a família enlutada do nosso irmão Lucas, né? A madrinha do irmão Lucas, então família da irmã Sandy e da madrinha do irmão Lucas. Irmão José Carlos de Souza, com a palavra final de oração. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te dar graças neste momento, Senhor, por esses instantes que tivemos aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor, este momento muito produtivo que podemos aprender um com o outro, Jesus. Graças te damos, Senhor, que essa palavra pode assentar os nossos corações e que nos possas fazer, ó Deus, um servo, Senhor, um servos mais com a vida mais grata a Ti, Senhor. Reconhecer quem o Senhor é, Senhor, e quem nós somos em Ti, Jesus. Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, a irmã Sandy, irmão Lucas. Senhor, que estão passando por um momento difícil, Senhor, que as palavras não podem expressar o que é perder um ser da nossa família. Espírito Santo, o Senhor é aquele que consola. Aleluia. O Espírito Santo, o Senhor é aquele que conforta os corações. Visita a família lutada, Jesus. Guarda, proteja, livra, Senhor, de todo mal. Graças te damos por tudo, Deus. Cremos, Senhor, eu não conheço a família. E, Senhor, tomara que eles sejam cristãos, Senhor, e que eles possam, Senhor, ter sido recolhidos em Tuas mãos. E que eles possam ter ouvido a Tua palavra, caso que não sejam servos Teus. Que possa ter a oportunidade, Senhor, de ouvir a pregação salvífica, Senhor, que foi a Tua morte ali na cruz. E a única coisa que possa nos salvar, Senhor. Graças eu te dou por tudo, Senhor. Conforte os corações. Visita as famílias. A cada um dos Teus servos, Senhor. Guarda, proteja, livra de todo o mal. Em nome de Cristo te agradeço, Pai. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Nosso lema para terminar e fechar. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Um excelente descanso a todos. Dentro de 2 horas, esta aula já estará no canal do YouTube e postada ali no grupo. Muito obrigado. Deus os abençoe e até a próxima segunda, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Obrigado. Em paz do Senhor para todos. Paz. Paz.